Olá, boa noite. São quase 6 horas, né? Tive um dia bem abençoado. Dois netos, os filhos da Camila, passaram o dia aqui comigo. Aí nós fomos plantar algumas sementezinhas já preparando para a primavera. Foi um dia muito gostoso, não foi muito frio, não estava muito frio hoje. Mas estava uns 14 graus, 13 para 14 graus, então estava ótimo, né? Então, deu para fazer muita coisa e cuidar das crianças, que um tem 7, a outra tem 5. Mas eles gostam muito de vir aqui para casa porque eles moram num apartamento e apartamento não tem espaço para criança, né? E a primeira coisa que eles chegam aqui quando fazem é trepar na árvore do pé de figo. Eles adoram ir para o pé de figo. Então foi um dia muito bom, graças a Deus, um domingo abençoado. Estamos estudando o livro do profeta Amós e estamos hoje no capítulo 5. Não é um livro muito grande, gente, é um livro curto também, tão curto quanto, mais curto que o livro de Oséias. Mas o próprio Amós escreveu o seu livro. Para falar a verdade para vocês, eu não sei como que as profecias dele se salvaram, porque por certo, os acompanhantes dele, né, do profeta, quando ele foi morto, talvez pegaram o livro dele e esconderam, né, para que não fosse destruído. Aliás, todos os livros dos profetas e todos os livros bíblicos que foram escritos pelos escribas, eles eram escondidos, né, quando havia ameaça de guerra. A primeira coisa que os sacerdotes faziam era esconder os manuscritos, né, os papiros. Então, eles eram escondidos em potes de barro e selados. Por isso que, quando descobriram aquele lá na Jordânia, lá na caverna na Jordânia, o manuscrito estava quase que intacto, porque dentro dos potes eles preservam, né, não deteriora. Então, por isso que nós hoje temos esses escritos, gente, porque alguém se arriscou a proteger esses escritos, né? E o profeta Amós, ele mesmo escreveu o livro dele. E, por certo, foi escondido, né, pelos seguidores do profeta Amós, que eu não acredito que ele estivesse sozinho quando ele foi morto, porque o corpo dele foi levado para o Rio Grande do Sul, né, para a vila que ele era, para a fazenda dele, para o lugar que ele morava. Então, por certo, foram os discípulos de Amós que levaram o corpo dele, né? E preservaram, né, os escritos do profeta Amós. Então, vamos lá, capítulo 5 do profeta Amós. Vamos ver o que esse profeta vai continuar falando sobre o que vai acontecer no Reino do Norte e também no Reino do Sul, né? Tudo bem lá em Israel, graças a Deus. Temos algumas pessoas lá em Israel agora, aqui são 6, lá são 8 horas da noite, tem bastante gente lá no muro, né? Como sempre, orando, graças a Deus. Esse capítulo chama Lamentação e Chamado ao Arrependimento. Ai, meu Deus. Meu coração já faz assim, ó. Porque hoje nós sabemos que eles não se arrependeram. E aí me leva para os dias de hoje. Nós nos arrependeremos? Como nação? Como povo? Como habitantes da terra? Ouvi essa palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu. Nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000
conservará 100. 10%, né? E aquela da qual saem 100, conservará 10. A casa de Israel. O Senhor já está dando uma porcentagem dos que se salvariam quando viesse a vara de correção. De 1.000, 100. De 100, 10. Assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeita em nada. Está vendo por que o sacerdote de Betel, da casa dos profetas de Betel, mandou matar Amós? Porque Amós estava profetizando que a casa de Betel cairia e seria reduzida a nada. E o sacerdote de Betel não gostou dessa profecia, como muitos hoje não gostam de ouvir as profecias bíblicas. Vós que converteis a justiça em alosna. A losna, aqui já tinha losna, viu, gente? Você sabe o que é losna, não sabe? Eu sei. É aquela plantinha amarga que a gente toma quando está com problema de estômago, quando quer resolver o problema do fígado. Aí você toma um chá de losna. Eu gosto muito do gosto da losna. Eu não tenho problema de tomar. Eu até plantei aqui em casa. Eu comprei um pezinho. Ele está mirradinho porque está inverno, né? Mas quando chegar a primavera, ele vai renovar de novo. Eu gosto de pegar umas folhinhas e colocar na água e tomar. Muito bom para o fígado. Pois é. O Senhor usa a losna aqui, ó. Vós que converteis a justiça em alosna. Quer dizer, transforma a justiça numa coisa amarga. E deitais por terra a retidão. O que está acontecendo no nosso Brasil? O que está acontecendo na América Latina? O que está acontecendo no Haiti? O que está acontecendo na Costa Rica? O que está acontecendo na Colômbia? O que está acontecendo lá no Equador, que é um país tão calmo e tão abençoado e agora com tanto problema? É isso. Eles estão convertendo a justiça em alosna e deitando a retidão por terra. Procurai o que faz o sete estrelo e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. O profeta está usando um simbolismo muito interessante aqui. O que me faz pensar que esse profeta, que esse Amós, ele era um homem muito inteligente e ele era um homem bem curioso. Porque ele está mencionando duas coisas, dois corpos celestes que até hoje, se eu perguntar para vocês, vocês não vão saber. O que é o sete estrelo e o que é Orion? São duas constelações de estrelas, o sete estrelo e o Orion. O sete estrelo era uma constelação que se via tinha 7 estrelas que brilhavam mais, por isso que ele era chamada de sete estrelo, mas tinha mais, porque ele é como é que eu falei agora? Uma constelação. Uma constelação de estrelas é um aglomerado de estrelas juntas. Mas nesse aglomerado do sete estrelo, tinha 7 que brilham até hoje, estão lá em cima. Se você quiser olhar aí no Brasil, é fácil ver, né? Eu estive no Brasil agora, esse ano, no começo do ano passado. E eu fui para uma fazenda da minha cunhada, uma chácara,
À noite, a coisa mais linda, eu pude ver a nossa a Via Láctea, né, a nossa galáxia, assim, a coisa mais linda. E dá para ver todas as estrelas, assim, que a gente conhece como aqui a constelação de Orion, que é linda também. E eu aí a gente percebe, né, distingue os planetas, né, o Marte, Júpiter, Saturno, dá para ver todos eles, né? É incrível. Eu amei estar ali naquela chácara na beira do rio Araguaia. Muito lindo, muito lindo. Então ele faz menção aqui, né? Ó, procurai o que fez o Sete Estelo e o Orion. Por certo, naquela época, o, alguma estrela ou alguma. Porque normalmente as estrelas de sistemas elas morrem. Quando elas morrem, na explosão da estrela, ela brilha muito, ela tem um brilho assim fenomenal. Então, por certo, deve ter havido alguma morte de estrelas na época de Amós, né? Normalmente, antes de algum terremoto acontecer, que uma estrela assim cadente morre e a energia dela é mandada de uma tal forma tão forte que atinge o nosso sistema e atinge o centro do nosso planeta e movimenta as camadas e isso provoca terremoto. Então, por certo, o que ele está mencionando aqui foi um evento como esse. Procurai o que fez o Sete Estrelo e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã. Não disse? Alguma estrela brilhou muito forte, que fez uma claridade maior do que era se esperado. E escurece o dia como a noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Normalmente, quando essas coisas acontecem, quando acontece um terremoto, a água do mar sobe, né? Interessante, né, esses detalhes que ele está mencionando aqui, que nos faz voltar no tempo e localizar a época que o profeta esteve falando. O que fez subir, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a ruína sobre a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. O profeta está aqui dizendo sobre ele mesmo. Aborreceis na porta ao que vos repreende. Por certo, ele ficava na porta da cidade profetizando. E é o que ele está dizendo aqui. Vocês aborrecem o profeta que está na porta porque ele está dizendo a verdade. E abominais a fala, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, ele continua falando, gente, o profeta não parou. Como é que ele podia parar, gente? Ele havia visto as visões, o Senhor tinha mostrado para ele, não tem como ele não falar. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributos de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis o seu vinho. Por quê? Porque eles estavam oprimindo o pobre, escravizando o estrangeiro que vivia entre eles, coisa que o Senhor proibiu. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enorme os vossos pecados. Afligis o justo, olha aqui, gente, olha o pecado. Afligis o justo, tornai suborno, meu Deus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia de todos nós. E rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente, guardará silêncio naquele tempo. Olha o conselho.
porque o tempo será mau. Isso serve de conselho para a gente também, viu? Você que está aí no Brasil com tanto perigo, ó, portanto, que for prudente, guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecer a justiça na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do restante de José. Por que ele fala isso? Porque Efraim e Manassés eram filhos de José. E Efraim, lembra que as profecias eram mais contra Efraim? Pois é, porque de Efraim vinham os reis que governavam o reino do norte. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor. Em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai. E ao lavrador chamarão para o choro, e para o pranto os que souberem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Tem muita gente falando, pedindo que Deus tenha, né? Traz, Senhor, o dia da justiça. Gente, essa profecia vale para a gente hoje, viu? O dia do Senhor, quando ele vier, vai trazer trevas e não luz. Porque ele vai trazer justiça. Ele vai requerer da mão dos homens toda a maldade que está sendo feita agora, nesse exato momento. Foi o que eu falei outro dia. Quantas pessoas, nesse exato momento em que nós estamos estudando essa palavra, estão sendo mortos, estrupados, maltratados? Quantos? Quantas crianças estão sendo abduzidas nesse exato momento? Quantas mulheres estão apanhando dos maridos nesse exato momento? Quantas crianças estão escondidas embaixo da cama com medo de alguma pessoa que está atrás delas? Pois é. O Senhor, naquele dia, vai requerer de todos nós isso. Talvez você vai ser um daqueles 10 dos 100 que o Senhor vai resgatar, vai tirar da boca do leão. Lembra de ontem que o Senhor disse que ele iria fazer com Israel como o pastor faz quando a ovelha é pega pelo lobo, pelo leão, e ele consegue tirar da boca do leão somente 2 pernas e uma orelha? Assim seria o que o Senhor iria fazer com Israel? E aqui ele está dizendo, de 1.000, 100, e de 100, 10. Se você for um desses, que Deus tenha misericórdia de você, porque você vai ser um remanescente, você vai ser como um chuvisco na terra. Versículo 18 novamente. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas serão e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. E como se, entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Lá no Brasil nós temos um ditado, não é? A gente, como que é? Foge, como que é? Escapa Tem um ditado no Brasil que fala sobre isso.
foge de uma coisa e cai na outra, né? Pois é, o Senhor está falando, usando a mesma, o Senhor dos Exércitos está usando a mesma ilustração aqui. Como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso. Você tem um leão, você está fugindo do leão e de repente um urso na sua frente. O que você faz? Pois é. Ou se não, entra para dentro de casa para se esconder, quando ele pega na fechadura, é uma cobra. Morreu, do mesmo jeito. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade. Gente, ele não está falando isso, né, com relação à luz do sol, não. Ele está falando isso com relação à tristeza, à angústia, o sofrimento. Porque quando a gente está muito triste, quando a gente está muito agoniado, muito angustiado, quando alguma coisa muito ruim acontece, o dia é como se fosse noite, não tem diferença nenhuma para você. Você não dorme nem de dia nem de noite. Mas o dia do Senhor pode ser que literalmente também seja um dia de escuridão. Vamos lá saber? Ainda não aconteceu. Esse grande dia do Senhor ainda não aconteceu, gente. Agora, para Israel, houve realmente um dia de escuridão, mas no sentido de que eu falei para vocês agora, porque o sofrimento era tão grande que tanto fazia dia como noite, eles estavam morrendo. Aborreço, desprezo as vossas festas. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos, juntamente com as ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Gente, o que você diria se o Senhor chegasse para você, ou chegasse para o pastor da sua igreja e dizer, não, eu aborreço os cultos que você faz. Hein? Talvez isso esteja acontecendo. Ainda que me ofereçais holocaustos, juntamente com as ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, oh meu Deus. Porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Gente, que tristeza. Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Não, não. Levantastes a tenda de vosso rei e o altar dos vossos ídolos, a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Damasco era a capital da Síria. O Senhor disse, eu vou levar vocês para além de Damasco, porque para eles Damasco era longe, mas o Senhor estava dizendo, eu vou levar vocês para mais longe do que Damasco. Damasco é ali, eu vou te levar para além de Damasco. Por quê? O Senhor estava dizendo aqui para eles, vocês me ofereceram sacrifícios no deserto? Não.
Eles não tinham muito o que oferecer, gente. Eles ainda não tinham construído a tenda. Lembra que a tenda foi construída bem depois, durante o caminhar deles no deserto, que o Senhor mandou que Moisés arrumasse as pessoas para fazer. Eles levaram 40 anos para construir tudo aquilo. E é isso que o Senhor está dizendo. Vocês não me ofereciam nada disso e eu os abençoava, porque vocês estavam caminhando comigo. Havia justiça no meio de vocês. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Ribeiro perene é aquele que nunca morre, mesmo no inverno, ou mesmo na época de seca. Ele continua correndo. Tem rios que só existem durante a época de chuva, mas esse aqui o Senhor está dizendo que a retidão seja como um rio perene entre vocês. Que a justiça seja como águas correntes. E não sacrifícios, e nem cânticos, e nem instrumentos que eu não vou ouvir, porque a mão de vocês está imunda, suja. É isso que o Senhor está dizendo aqui. E ele está dizendo aqui no final que eles levantaram tendas para oferecerem sacrifícios a ídolos. É. O que eles fizeram para eles mesmos. E por isso o Senhor vai levá-los cativos para além de Damasco. Porque Damasco estava do lado. Era a capital da Síria, que estava bem do ladinho. Mas o Senhor disse, não, vocês vão para mais longe. Por quê? Era vara de correção. Israel aprendeu a lição, gente. Israel aprendeu a lição. Estão lá. Agora eles buscam o Senhor. Na hora da guerra, eles não procuram outros. Eles não estão atrás dos Estados Unidos ou de outro país para ajudá-los, não. Eles estão confiando no Altíssimo. E esse foi o capítulo 5. É um profeta difícil, né? O ministério dele foi bem complicado, foi bem... Mas vamos tomar as lições. Porque, como eu disse antes, eles mataram o profeta, mas a profecia eles não conseguiram matar. Ela se cumpriu literalmente. E, gente, vamos botar as barbichas de molho, porque nós não estamos caminhando em caminhos melhores do que Israel caminhou. Estamos cometendo as mesmas coisas. Você imagina que hoje, domingo no Brasil, uma hora dessa no Brasil, está tendo tantas igrejas abertas e cantando. Imagina que o Senhor não está ouvindo e não recebendo nenhuma delas. Como ele disse aqui, afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Gente, eu não estou inventando nada. Está aqui, escrito aqui, ó. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Tenham um bom final de domingo. Tchau, tchau.